Eu trabalho então com consultoria, pessoal, já tem aí mais de 10 anos, e o Floquinho falou aqui para clicar no gostei e se inscrever no canal, que ele já está com sono, está esperando. E eu escuto muito assim, pergunta de aluno é, qual que é o caminho para o corpo perfeito? Ou, quando eu não escuto isso, fica meio que óbvio, que é o que o pessoal acaba buscando, né, com a minha consultoria. Então, quando você começa a treinar, a gente tem um desenvolvimento muito rápido e eu vejo algumas pessoas que se empolgam. Leandro, eu tenho uma excelente genética, acho que eu vou competir, porque olha que eu cresci em um ano. Galera, não quero desanimar ninguém, muito pelo contrário, parabéns, que legal. Mas todo mundo no primeiro ano vai evoluir muito rápido e pode criar essa falsa sensação que tem uma genética boa. Mas a gente não está falando aqui de atleta, ok? O corpo perfeito de um atleta, porque isso é uma coisa muito complexa e meio que, ainda que o caminho seja o mesmo, tem uma bifurcação onde você vai para lá, esquece e tem um monte de coisa envolvida. Então eu vou falar aqui do corpo perfeito, que o pessoal busca isso socialmente. O primeiro ponto é, o que é o corpo perfeito? Né? Porque, de acordo com as épocas, foram mudando isso. E a gente colocar corpo perfeito é até, de certa forma, arrogância. Né? Porque você está falando que isso aqui é o certo e o outro é o errado. E o que eu vejo hoje muito? Que o corpo perfeito as pessoas buscam numa referência externa. E isso é sempre um problema. Porque imagina se eu achasse que o corpo perfeito é uma cintura fina. A minha genética não permite isso, certo? A minha genética é de uma cintura mais larga. Então, quando algum aluno me manda uma foto, olha, André, esse daqui é o shape que eu quero chegar, dá para chegar nisso? Eu falo, não, porque isso nem é seu, né? Isso é outro desenho. Não, mas você acha que não parece um pouco? Não sei, porque você é muito iniciante, então não dá para ver direito. Logo, não busque referência externa, tá? Você pode ter aí mais ou menos uma ideia, lógico, olha, eu quero ali mais ou menos esse shape aqui, mas se você tem a cintura larga e o cara tem a cintura fina, meio que não tem o que fazer, é isso. Então o corpo perfeito eu vou colocar o quê? Não, tá? Não a referência externa, que às vezes é numa pose perfeita com um pouco de Photoshop, com um desenho anatômico que não é seu. Não, é o teu desenho anatômico. E para a gente chegar no seu corpo perfeito, a gente está falando de atingir o seu limite natural com músculos, se isso te agrada. Né? O meu canal, ele é principalmente de musculação. Logo, eu vou imaginar que as pessoas aqui querem ter músculos. Porque eu já atendi, por exemplo, mulher que quer só tornear. Sabe? Eu quero ficar só um pouco durinha ali, mas não gosto de músculo, não acho bonito. E tá tudo bem, porque é como ela se identifica. Cada um se identifica de uma maneira. Mas mesmo essa mulher que me procura, que não quer ganhar tanto músculo, ainda quer melhorar alguma coisa de tônus muscular, porque o meu segmento é esse. Então eu posso estar muito provavelmente vivendo dentro de uma bolha e fazendo uma análise muito fechada. Né? Se for isso, você me corrige aí nos comentários, fica à vontade. A gente entende que para chegar no limite natural, a gente fala de 20 anos de treino. Tá? Mas 90% do seu desenvolvimento vai acontecer provavelmente entre 3 a 5 anos. Então, o primeiro ponto para chegar no seu limite natural é treinar e fazer dieta perfeitamente bem de 3 a 5 anos. O treinamento, eu vou tentar aqui dar um resumo, certo? Porque, vocês imaginarem, eu tenho um curso que ensina como montar um treino e periodização do zero e tem carga horária de quase 10 horas, filmando tela, a propaganda já está fazendo também, né? Já vai estar tudo junto. Mas para você ver como é específico. Agora, o que eu posso dizer para você é assim, ó, treina até a falha e faz aeróbico, certo? Faz a musculação até a falha, faz aeróbico direto, em bulk, em cut, não interessa. Isso é meio que obrigação se você quer evoluir o mais rápido possível. E nesse meio tempo, o que a gente entende para chegar no limite natural mais rápido? O quanto mais tempo você ficar em superávit calórico, em bulking, melhor. Ou seja, você vai fazer o bulking até quando for possível, organicamente falando. E aí a gente vai colocar aqui dois valores, né? Um para homem e um para mulher, que são bem aceitáveis, tá? Homem, no máximo 18% de gordura e mulher, no máximo 26% de gordura. Chegou nisso, tem que reduzir. Reduz até quanto? Homem até 12%, mulher até mais ou menos 18%, 20%. Chegou lá, você volta de novo com o superávit calórico, ou seja, você só vai criar um ambiente para poder voltar para o superávit calórico. Você não vai querer reduzir esse percentual a 5%, porque você vai perder muito tempo, muita massa muscular nesse processo, e a ideia é você atingir a sua maturidade muscular o mais cedo possível, ainda que você não vai atingir com 5 anos, porque se você treinar 20 anos e depois treinar 30, esses 10 vão melhorar a sua maturidade muscular. É uma coisa que a gente está sempre melhorando.
Então, se a gente faz esse processo de bulking sempre nessa faixa de percentual de gordura, a gente consegue evoluir muito rápido. Aí treina até a falha e faz aeróbico para controlar a gordura e melhorar a saúde. E coisas importantes aqui em termos da dieta. Sempre fazer um superávit calórico equilibrado, ou seja, quando você vai comer mais do que você gasta para você ganhar peso, mais ou menos entre 300 a 500 calorias. Não adianta chutar muito balde, porque você vai ganhar gordura. E se você ganhar gordura, você limita esse tempo de bulking mais cedo e aí você tem que iniciar o cut. Então não faz sentido. E quando você for fazer o cutting, você precisa preservar essa massa muscular. Então, mais ou menos 500 calorias de déficit calórico. Leandro, esses termos, bulk, cut, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Tem, por exemplo, um vídeo aqui de dicionário da maromba que você pode encontrar tudo isso. Só que nós não podemos só pensar em ganhar músculo e perder gordura. Isso é como colocar material de obra de construção dentro da construção. Mas o que vai deixar bonito não é levantar um muro, e sim criar cômodos. Eu quero o quarto desse jeito, o banheiro daquele. Então, por que eu estou falando isso? Eu não entendi nada. Eu também não. Esse exemplo foi outro exemplo ruim. Nós precisamos pensar em simetria. Então, nem tudo que é grande é bonito. Se você é pequeno e o seu shape está feio e você tomar esteroide, você vira um feião, de feinho para feião, não é? Então, o que você precisa para ficar bonito? Às vezes não é ganhar massa muscular, é ganhar proporção. Você já deve conhecer algum cara aí na sua academia, já deve ter visto, que você fala, caramba, o shape do cara é bonito pra caramba, mas ele é frango, ele é pequeno. Sim, mas ele é proporcional. Então é isso que a gente vai buscar. Tudo bem, a minha cintura pode nunca ser fina, porque geneticamente isso é impossível. Mas eu posso pensar em alargar um pouco mais os meus laterais de ombro e as minhas dorsais para eu ficar mais largo, né? Aí eu fico mais largo aqui atrás, em cima, né? E aí embaixo fica mais estreito. Quer dizer, embaixo eu sou largo também, mas parece que é mais estreito porque justamente as costas eu consegui aumentar, o lateral de ombro eu consegui aumentar. Então você precisa modelar realmente o seu corpo e não pensar só em enfiar músculo, músculo, músculo. Logicamente isso aqui é difícil, tá, gente? Então peçam ajuda, né? Conversa com um fisiculturista da academia, com um professor, pega uma foto, entra num grupo de WhatsApp de maromba, posta lá e fala, galera, o que vocês acham que tá ruim? Talvez a galera vai te zoar, mas se um ajudar, já tá bom, ó, as costas tá fracas, hein? Pau nas costas para melhorar. Beleza, aí você já sabe onde você tem que trabalhar. Então para você chegar no corpo perfeito é muito importante também proporção. Um outro fator importante é em relação a uma postura adequada. Então tem pessoas que são musculosas, são fortes, mas às vezes tem uma postura de ombro muito fechado, ou tem uma retroversão pélvica que fica meio estranho, o glúteo fica enfiado para dentro. E aí um trabalho de pilates, de mobilidade, de flexibilidade, né? Eu gosto muito de usar com os meus alunos da consultoria o FST7, né? Que é uma técnica avançada de treino que mescla hipertrofia com flexibilidade. Isso ajuda bastante. Tem aqui no canal explicando, tá? Mas às vezes não é suficiente, às vezes precisa de algo a mais. Então você melhorar essa flexibilidade também vai influenciar no seu corpo. E agora, algo que eu falei outro dia lá no Instagram, que inclusive eu abro caixinha de perguntas todo dia, me manda sua dúvida lá, @LeandroTwin. O corpo perfeito, o principal, sabe qual é? Você se reconciliar consigo mesmo. Agora eu vou fechar o vídeo, que porcaria. Não, presta atenção nisso que é muito importante. Eu digo por mim, tá? Eu fiquei buscando um monte de coisa e já tomei esteroide, que eu já contei aqui no canal, e nada contra, tá? Pelo amor de Deus, quem não é ciclador, que não venha deciclar os ciclantes, não é assim? Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tinha uma imagem de mim, que eu queria construir uma imagem de mim, que não vou colocar que era impossível, mas vamos colocar que não era muito inteligente, né? Porque eu precisaria comprometer muita coisa na minha vida em troca de um corpo que no final das contas não ia me acrescentar nada, porque eu não sou fisiculturista. Então se o meu ombro fosse um pouco maior, fosse um pouco mais forte, provavelmente não ia mudar nada, você ia me assistir igual, o meu trabalho ia acontecer igual, quem me olha com admiração ia meio que continuar olhando, quem olha, porque às vezes marombeiro também é sinônimo, né, de rejeição, o pessoal olha e fala, não gosto de maromba, né, maromba tem isso na minha cabeça, não, todo mundo gosta de mim, eu sou sensacional, meu corpo é o melhor, mas tem gente que não gosta, tem gente que fala, não, esses caras aí nada a ver, é preconceito? Mas a pessoa não gosta, então assim, não acha que você vai ser a pessoa mais atraente do mundo que você é forte. Então, quer dizer, não ia me acrescentar muita coisa. Então, você se reconciliar consigo mesmo, né? Não ser satisfeito com uma porcaria de corpo, não é isso. Mas você lutou tudo que deu, aquilo é funcional para você, então você tem bons hábitos alimentares, e quando eu falo de bons hábitos alimentares é se alimentar bem, mas também jantar com a sua mãe no final de semana. Bons hábitos de treino, que é o quê? Você treinar, fazer força, mas não uma força que vai te machucar lá na frente, porque você não vive do seu corpo. Do uso de esteroide, pô, de repente você até usa alguma coisa, mas pouco, que não vai te arregaçar a saúde, vai te arregaçar o psicológico. De preferência que não use. Isso só é possível se você se reconciliar
com o seu objetivo, com o seu corpo. Então você entender que o seu corpo tem esse desenho, que você consegue modelar ele, mas existe uma limitação. Tem pessoas que são mais alongadas. Você já viu gente que é tudo encurtadinha assim? Você sabe quem que é. Aí você vai querer ser assim? Não. O seu membro ele é mais alongado. Ou seja, você vai encher aquilo ali, mas é daquele jeito. Tem gente que tem a inserção do ombro mais alta. Não tem como baixar a inserção. Tem gente que na panturrilha, assim, né? A panturrilha começa lá no meio da canela e sobe. Outras pessoas começam mais em cima, próximo do joelho. É o tipo de coisa que não tem como mudar. Então é isso, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui, que na verdade é um aulão que eu fiz, que é campeão de visualização aqui no canal, que é como chegar no limite natural o mais rápido possível, que é o que eu comentei aqui, mas agora as estratégias para isso, tá? É um pouquinho maior o vídeo, tá? Um pouquinho mais de 20 minutos, mas é campeão de visualização. Então tem algum motivo que eu acho que está ajudando as pessoas. Dá uma conferida aqui.